Olá, hoje eu vou apresentar a vocês um tutorial em vídeo do software Troc Select para a seleção de unidades de tratamento de ar modelos TKZ. Sou Joel Toczek, engenheiro mecânico do setor de engenharia e faço parte da equipe de desenvolvimento desse software. O Troc Select módulo TKZs tem como objetivo realizar a seleção dos TKZs de forma rápida, amigável e interativa, com a geração instantânea de desenhos e especificação técnica, propiciando o ganho de tempo no fluxo de informação, desde a seleção, orçamento, fechamento do pedido, aprovação da engenharia e liberação para a fabricação. Acesso ao Troc Select. Para usuários externos, o acesso deve ser realizado pelo navegador Google Chrome, no site da Trox. Para usuários internos, o acesso é realizado pela intranet. Após realizado o cadastro de usuário, acessamos o software. Na tela inicial temos as opções de idiomas de interação com o software, português, inglês e espanhol, o nome do usuário, o nome do representante, mensagem de boas-vindas, logo do software, menu lateral e menu principal. No menu lateral temos tutorial por escrito, explicando o processo de seleção e funcionalidades do software, cadastro, para realizar novo cadastro ou acessar o cadastro de obras e clientes referentes ao login do usuário, catálogos, acesso a todos os catálogos disponíveis dos elementos utilizados no TKZ, Home, para voltar à tela inicial, e o ícone de sair do software. No menu principal temos Minha conta, Novo projeto, Meus projetos. Minha conta contém os dados de cadastro do usuário. Meus projetos contém a relação de projetos realizados. Você clica na configuração e tem acesso ao projeto. Novo projeto. Para montar um novo projeto, você clica no card TKZ. Você tem a opção de configurar do zero ou utilizar templates, que são configurações mais comumente utilizadas. Neste caso, as seções e a sequência já estão definidas. Para iniciar uma nova configuração totalmente do zero, você clica aqui. Então vamos iniciar a configuração de um novo equipamento, sendo que irei explicar o processo de seleção e todas as funcionalidades do software. No menu superior, preenchemos os dados do cliente e da obra e determinamos as características gerais do equipamento em função de dados psicométricos do local da obra e restrições definidas pelo cliente. Note que quando há um símbolo de atenção em amarelo, significa que esse item não foi preenchido. Dados do ar. Aqui são preenchidos os dados do ar, sendo que para determinar um ponto na carta psicométrica são necessárias, além da vazão, mais duas variáveis. Se eu preencho TBS e umidade relativa, a TBU é automaticamente calculada. Se eu preencho TBS e TBU, umidade relativa é automaticamente calculada. Note que a vazão de insuflação é o somatório da vazão de ar exterior e vazão de retorno.
Preenchi unidade relativa, TBU automaticamente preenchido. Se eu preencho TBU, muda a unidade relativa. Gabinete. Os dados que devem ser preenchidos sempre estão dentro de um retângulo. A palavra selecione indica que há opções de seleção pré-definidas. Quando o cliente deseja selecionar características padrão TROX, comuns à maioria das máquinas, há uma indicação da opção que é padrão, orientando o cliente na correta seleção. Padrão. Note que o material da bandeja é sempre inox e o material dos anteparos é o mesmo do acabamento interno. Cliente. Aqui constam os dados do cliente. Para o cadastro de um novo, clique aqui. Obra. Aqui é realizado o cadastro da obra, como descrição da obra, alimentação elétrica, localização e altitude. Para o cadastro de uma nova obra, clique aqui. Orçamento. Aqui são preenchidos o número do orçamento, descrição da referência ou tag, a quantidade de equipamentos e condições comerciais. Após preenchidos todos os itens do menu superior, note que os símbolos estão todos em verde. Agora devemos selecionar o tamanho da máquina, pois para uma determinada vazão de insuflação normalmente estão disponíveis 2 ou 3 tamanhos. Ao lado de cada tamanho consta a respectiva velocidade de face da serpentina. Bem, vamos agora selecionar as seções. Há duas formas de realizar a seleção: com duplo clique ou arraste. É mais rápido utilizar o duplo clique na seleção inicial. O arraste é utilizado quando se quer acrescentar uma seção. É possível eliminar uma seção e também é possível alterar a posição entre seções. Vamos falar agora sobre o layout das seções. No desenvolvimento do layout, buscamos distribuir as informações de forma a facilitar e agilizar o preenchimento e busca das mesmas. Em todas as seções temos a aba relativa à seleção e a aba relativa a acessórios. Na aba seleção, dividimos a tela em 3 nichos de informação. A primeira coluna consta os dados psicométricos do ar. A segunda e terceira coluna constam os dados dos elementos específicos da seção. E a quarta coluna é relativa à presença de portas de acesso, comprimento e perda de carga. Note que as informações semelhantes das várias seções
estão na mesma coluna da tela. Os dados que devem ser preenchidos sempre estão dentro de um retângulo. A palavra selecione indica que há opções de seleção pré-definidas. Quando há o valor 0 dentro do retângulo, deve-se preencher com o valor desejado. O símbolo termômetro indica a possibilidade de edição do valor. O termômetro aceso, ao lado de uma variável, indica que este valor é resultante do cálculo do sistema. Ao apagar o termômetro, é possível realizar a edição. Na aba Acessórios, temos a relação de acessórios e condições especiais. Caso o usuário tenha alguma dúvida em relação ao preenchimento dos dados, há o ícone Manual, em que o mesmo pode acessar o tutorial por escrito, que é constantemente atualizado. Caso o usuário tenha alguma dúvida em relação às características dos elementos da seção, há o ícone Catálogo, no qual constam todas as especificações técnicas desses elementos. Vamos iniciar o preenchimento dos dados das seções. Note que os símbolos em amarelo mostram que nenhuma seção foi preenchida. A sequência de preenchimento das informações deve ser de tal forma que a seleção dos ventiladores deve ser sempre a última a ser realizada, pois para o dimensionamento dos mesmos devemos ter todos os dados do fluxo de ar, além da perda de carga total do equipamento. Seção Admissão. Seleciono o modelo do dumper, colarinho dumper JNB ou JN-ATFB, posição superior, inferior, esquerda ou direita, acionamento. Todas as opções, manual ou preparado para atuador ou diversos tipos de atuadores, e lado de acionamento. Isto é para o ar exterior. Ar retorno. Colarinho. Posição frontal. Nota que colarinho não tem nem acionamento, nem lado de acionamento, porque não é um dumper. Acesso. Sem acesso, porta 620. Vou deixar com porta 220. Pode ser acesso lateral esquerdo ou direito, dobradiças no lado esquerdo ou direito, com visor ou sem visor e iluminação. Confirmar. Após o preenchimento, o tamanho e a quantidade de dumpers é automaticamente calculado. Também o comprimento e a perda de carga na seção. Ciclo entálpico e insuflação seguem a mesma lógica de preenchimento. Filtros. Tem a opção de selecionar filtro simples, com um tipo de filtro na seção, ou filtro duplo, com dois tipos de filtros com graus de filtragem diferentes na mesma seção. Selecionado o filtro, aparecem todos os dados, a classe, a descrição, a quantidade de filtros inteiros e meios e as condições do ar. É possível selecionar também o acesso antes do filtro, o acesso após o filtro, e aqui o resultado de comprimento e perda de carga. Vamos agora selecionar filtro duplo. Serpentina. Seleciono o fluido refrigerante. Seleciono a temperatura de entrada e saída da água.
Agora eu tenho duas opções de seleção da quantidade de rows e aletas. Ou eu determino seleção da serpentina, eu mesmo seleciono quantidade de rows e aletas, ou eu deixo o sistema calcular. Agora eu tenho duas formas de determinar a capacidade serpentina. Ou eu determino a capacidade total, ou eu determino a temperatura do bulbo seco de saída. Quando está clicado aqui, eu determino o valor. Calculando. Ok. A outra opção seria pelo TBS de saída. Outra opção é deixar o sistema calcular a quantidade de rows e aletas. Ok. Como resultado tem valores das condições do ar de entrada e saída, dados das condições do fluido, capacidade da serpentina, dimensões e montagem, componentes. Além disso, eu tenho mais alguns valores, dimensões de aletas, tubo-circuito, coletor, quadro e valores limite na aba parâmetros padrão. Tem a opção também de selecionar o lado da hidráulica, podendo ou não ser do mesmo lado da manutenção. E como resultado tem o comprimento e a perda de carga da seção. Esses valores de entrada do sistema em condições do ar podem ser editados. Daí eu faço o cálculo novamente. Para a serpentina de aquecimento, vale a mesma lógica. Seleciono o fluido e a sequência de preenchimento é o mesmo. Resistência. Há duas opções de montagem de resistência na máquina. Resistência na serpentina com a função de aquecimento e resistência no módulo com a função de desmodificação. Preenchendo alguns dados. Como resultado temos condições do ar na seção, características da resistência, termostato de segurança e caixa de Burns. Também temos os dados referentes à seção, perda de carga. O umidificador. Seleciono alguns dados. Atenção. Lado de hidráulica. Pode ser mesmo lado de manutenção ou não. Como resultado, comprimento e perda de carga, condições do ar e outros dados do modificador. Atenuador. Para o modelo disponível atualmente, o único dado necessário a ser preenchido é o comprimento. Como resultado temos as características do atenuador, condições de atenuação, espectro de ruído e gráfico de atenuação, além de comprimento e perda de carga. Espaçador. Esta seção é utilizada quando for necessário acesso para outra seção, por exemplo, a serpentina. Também é utilizado como espaço de espera
para a instalação de uma futura seção, a ser adquirida após o equipamento ser instalado no cliente. Temos a opção de selecionar o tipo de acesso, sem acesso ou com porta. Está em fase de implementação a opção de seleção de vários comprimentos de espaçador. Ventilador. Quando temos uma configuração com apenas um ventilador, denominamos ventilador de insuflação. Quando temos dois ventiladores, denominamos o primeiro como ventilador de retorno e o segundo ventilador de insuflação. Iniciamos a configuração determinando valores das condições do ar, pressão estática disponível. Podemos também editar esses valores que vêm do sistema, pressão estática total e temperatura de operação calculada. Selecionamos o tipo de ventilador. E selecionamos o tamanho. Com relação ao motor, o cliente pode selecionar ou VEG ou SW ou qualquer um deles. E por padrão, o motor é não à prova de explosão, ou seja, um motor comum. Como resultado, temos valores das condições do ar, ventilador, motor, amortecedor de vibração, e também podemos selecionar acesso do ventilador, acesso do equalizador. Acessórios. Após a seleção de todas as seções, preenchemos as informações de acessórios. De início, selecionamos os acessórios relativos ao equipamento como um todo. Na sequência, aqueles relativos a cada seção. Note que há dependência dos acessórios com as informações selecionadas nas seções. Por exemplo, só é possível selecionar telhado se o local de instalação for externo. Também há restrição entre os acessórios. Por exemplo, se eu seleciono telhado de alumínio, não é possível selecionar telhado pré-pintado branco e vice-versa. Se é selecionado equipamento preparado para testes de estanqueidade, não é possível selecionar executar o teste. E vice-versa. Ao selecionar um acessório, é possível você editar a quantidade. Módulos. Após a seleção de todas as seções, analisamos o desenho da máquina e dividimos a mesma em partes chamadas módulos. Estes pontos de divisão são determinados selecionando a última seção do módulo. Notem que na seção serpentina está marcado, clicado, última seção do módulo. Então, módulo
significa que várias seções são unidas na montagem do equipamento na Trox, formando uma única peça. O comprimento do módulo é determinado em função das limitações no transporte e portas de acesso no local de montagem na obra, lembrando que quanto maior a quantidade de módulos, maior o custo do equipamento. O comprimento máximo permitido por módulo é de 2.480 mm. Geração de documentos. Realizada a configuração, é possível visualizar o layout do equipamento em formato de imagem. Esta é a visualização do formato de imagem, em vista lateral e vista superior. Neste ponto também é possível fazer o download do desenho em DXF ou DWG. Folha de dados convencional. A folha de dados convencional, no formato Word, contém toda a especificação técnica do equipamento e está disponível nos idiomas português, inglês e espanhol. Folha de dados compacta. No formato Excel, também contém toda a especificação técnica do equipamento e está disponível nos idiomas português, inglês e espanhol. Desenvolvemos esta opção de folha de dados com o objetivo de agilizar a busca de informações, pois estão distribuídas de forma lógica, seguindo o mesmo padrão das telas de seleção, com 4 colunas básicas. Layout do equipamento em formato imagem. E aqui temos o desenho de conjunto. O desenho de conjunto contém todas as informações necessárias para a fabricação da máquina. Número da configuração. Notem que após salvar, é criado o número sequencial de configuração. Atualizações a serem realizadas em breve. Estamos na metade do mês de junho e relaciono as atualizações a serem realizadas em breve. Estamos desenvolvendo um documento que agiliza a inserção manual de dados no LN para compra de componentes e formação da BOM. Esse documento será base para a implementação da integração da Trox Select com o TQS e o LN. Inserção da seção lâmpadas germicidas UV. Inserção da seção eliminador de gotas. Inserção de ventiladores EC de parede. Atualização de filtros. E inserção de serpentina DX de expansão direta. Bem, chegamos ao final desse tutorial do Trox Select. Agradecemos e esperamos seu feedback para o constante aperfeiçoamento desse software.